Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a maior operação do gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. O presidente Vladimir Putin foi à TV para dizer que faria uma operação militar especial no Donbass, a área de maioria russa étnica no leste do vizinho. No meio da tarde, o presidente Joe Biden anunciou um novo pacote de sanções contra pelo menos 4 bancos da Rússia, além do congelamento de ativos dessas instituições em grupos financeiros dos Estados Unidos. Biden também informou que a elite russa apoiadora de Putin será alvo das sanções coordenadas entre americanos e aliados mundo afora. Segundo o presidente, a Rússia terá os negócios limitados em diferentes moedas. Ele citou o dólar, a libra, o euro e o iene. Assim como no discurso da terça-feira, no qual anunciou as primeiras sanções, Biden afirmou que o estrangulamento financeiro russo será feito de modo que não impacte o mercado interno. O presidente destacou o combustível nos Estados Unidos e afirmou que vai liberar reservas de petróleo para não inflacionar preços nos postos de gasolina. Em coletiva após o discurso, Biden foi questionado sobre a posição da China nesse cenário. O presidente disse que não responderia sobre esse tema. Ana Paula Henkel já com a gente, a Ana que inclusive desde as primeiras horas desse conflito esteve aqui na programação da Jovem Pan, acompanhando tudo direto lá de Los Angeles, nos Estados Unidos, e hoje à tarde também acompanhou atentamente esse pronunciamento do presidente americano Joe Biden. Boa tarde para você, Ana. Era muito aguardada a fala de Biden, foi anunciado mais um pacote de sanções. Qual a sua avaliação, Ana? Será que isso vai ser suficiente para tentar estancar essa escalada da violência? Bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes. Boa noite à nossa audiência maravilhosa desde ontem aí, altos índices na Jovem Pan, né, com a cobertura aí dessa nova guerra, desse novo confronto militar entre Ucrânia e Rússia. Vitor, olha, as anotações aqui tomaram conta da minha mesa, muita coisa para a gente discutir. É uma composição geopolítica complicada, é preciso revisitar aí a história, trazer eventos do passado também, para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo agora ali no leste europeu, principalmente em relação à queda da União Soviética, a própria atuação do Vladimir Putin já há alguns anos. Eu estava assistindo hoje uma especialista, ela é russa, nasceu na Rússia e hoje é naturalizada americana, o nome dela é Rebecca Koffler. Ela é especialista em inteligência americana, inteligência russa, estudou aí a fundo todos os documentos, né, da KGB, e ela vem dizendo desde ontem que Vladimir Putin vem planejando isso há muitos anos, há praticamente aí mais ou menos 2 décadas que ele vem planejando esse avanço russo nesses países ali que fazem fronteira, né, que não são parte da OTAN, e a Ucrânia é um desses países. Ela disse que ele tem reservas aí fora dessas sanções que o presidente americano Joe Biden propôs, que ele já vem planejando sair, né, dos laços econômicos com o Ocidente, e agora é questão da gente ver até quando ou como essas sanções econômicas, se elas terão algum efeito prático nessa avançada militar. Joe Biden foi à TV hoje, o discurso dele fraco, e aí agora eu trago, né, uma frase do presidente Ronald Reagan, né, que ele dizia que a fraqueza é um convite à agressão, e infelizmente é isso que estamos vendo, um presidente norte-americano que há muitos anos, né, os Estados Unidos há muitos anos vem sendo aí a polícia do mundo, o líder, né, do mundo livre, e hoje nós temos um presidente inepto, um presidente fraco. O ex-secretário de Estado da administração Donald Trump foi à TV várias vezes também, Mike Pompeo, inclusive disse: eu estou torcendo para o presidente Biden, eu não quero que a administração dele falhe, eu como americano quero que dê certo, mas ele mostra uma fraqueza e uma incapacidade de lidar com esses agentes políticos e ideológicos no mundo de uma maneira preocupante. Para finalizar esse meu primeiro comentário, Vitor, o presidente Biden terminou o discurso não querendo responder algumas perguntas, principalmente, como você mencionou, em relação ao envolvimento da China nesse conflito, e ele disse, abro aspas aí, que ninguém esperava que sanções fossem prevenir alguma coisa de acontecer,
isso vai levar tempo. Ele disse também que vai esperar mais ou menos um mês para analisar se essas sanções vão surtir efeito. Meu Deus do céu, Vitor, numa guerra como nós já temos visto as imagens aí, uma guerra muito já física, né? Já saiu aí do campo das ameaças, esperar mais um mês para ver o que vai acontecer ali na Ucrânia é inacreditável. Mais uma vez mostra a fraqueza de Joe Biden e a inabilidade, né, da Casa Branca de lidar com um problema aí grande geopolítico. Pois é, Augusto Nunes também já com a gente aqui no nosso estúdio em São Paulo, acompanhando também todos os desdobramentos do início desse conflito. Boa noite para você, Augusto. Boa noite. Suas considerações, por favor. Boa noite, grande Vitor, meu irmão Guilherme, a querida parceira Ana Paula, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu também vou fazer um comentário menos extenso, porque eu acredito que a gente vai desdobrar aí, né, esse assunto em vários outros. A Ana Paula tocou no ponto central, para mim, da questão. O mundo carece de líderes corajosos. O Putin, eu não acho que é corajoso, acho que ele é um aventureiro, é um sujeito disposto a tudo para manter o poder até a morte. Ele já estendeu até 1930 e tanto, sei lá. Enfim, ele pretende ficar no poder até a morte. Nós sabemos que todos os ditadores pensam nesse tipo de arma para manter o poder. Eles acham que vão aglutinar a nação em torno de uma causa se eles disputarem território. Declara uma guerra que o país se une. Nesse caso, é muito complicada a situação do Putin, que está levando vantagem, evidente até agora, por causa da fraqueza dos líderes aí do Ocidente. Não só o Biden ele está completamente perdido, confuso. Agora tem os outros, os da Europa. A Europa vive olhando para os Estados Unidos quando está em dificuldade. Então, o modo de agir do Putin é muito semelhante ao do Hitler. Porque tinha do outro lado um primeiro-ministro inglês que não tinha coragem. Quando o Churchill entrou em cena, o quadro mudou. Quem seria o Churchill da Europa hoje? Não há. Não há. Pode olhar aí, pode procurar que não vai encontrar. O Hitler, diante de rendições sucessivas, ele foi avançando, até que alguém disse não. E não é você para dizer não. Você não pode pensar em sanções apenas, porque sanções não resolvem. Não resolve. Você enfraquece o cara aqui e ali, mas não para guerra nenhuma. Isso aí é um aceno, é um convite mesmo para que ele continue avançando, o Putin. Porque ele é ditador, né? E o povo soviético tem uma fixação aí em uma pessoa só mandando, que é uma coisa a ser mais estudada com mais vagar, né? Ou é imperador, ou é um ditador comunista, ou é um Stalin. Então, eles elegem e reelegem o Putin, que é isso aí. Ele diz que a Ucrânia era uma ameaça porque a OTAN estava cercando a Rússia. A OTAN é uma organização defensiva, tanto que não está fazendo nada. E tem de fazer porque integrantes da OTAN estão sob ameaça com esse avanço do Putin. Quem será o próximo? Ele quer restaurar o Império Soviético. Era tão artificial que desmoronou quando caiu o Muro de Berlim e quando chegou a falência econômica. O Putin é um cara a ser examinado com a minúcia que os analistas internacionais, bota aspas nisso, concentram no presidente Bolsonaro. Eu fico pasmo, todos. E o Bolsonaro? Qual é a posição dele? Como se o Brasil decidisse uma guerra na Europa. É como se o Brasil devesse fazer sanções imediatamente. É um conflito da Europa. Aí você pega, estão todos perguntando aí nos nossos concorrentes, que a gente olha já pelo retrovisor, eles estão assim, mas o Bolsonaro... Aí alguém fala, mas o Itamaraty soltou 2 notas. Na segunda foi, claro, o governo brasileiro pede que seja imediatamente encerrado aí o conflito e tal. Então, querem que o Bolsonaro
chega, para aí, ó, Putin, nós não combinamos na semana passada que você não invadir. Enfim, é um conflito na Europa, os russos estão equivocados, para ser gentil, porque quem começa uma guerra está errado. Quem começa uma guerra está errado. Vejam os soldados russos, eles resumem a face da guerra. Os que foram presos, 2 eu vi, são garotos, como eram garotos do Vietnã. Os presidentes não morrem, nem os generais. Eles não vão à frente de combate. Então os jovens vão morrendo, que como estamos vendo, né, os ataques da Rússia querendo proteger fronteiras porque se sente ameaçado pela OTAN. Conversa fiada. Planejou há muito tempo e vai realizando o seu projeto se valendo, sobretudo, da incompetência e da covardia dos dirigentes ocidentais. Guilherme Fiuza e José Maria Trindade já com a gente também. Começo com você, Fiuza. Boa noite. Suas impressões em relação a tudo que aconteceu nessa quinta-feira. Bem-vindo. A gente ainda não está te ouvindo, Fiuza. Vamos tentar mais uma vez? Vou chamar o Zé primeiro, então. Daqui a pouco a gente volta a conversar. José Maria Trindade, boa noite, Zé. Pois é, muito boa noite. Ô Vitor, esta guerra decretada pela Rússia contra a Ucrânia, na verdade, não é nem exatamente uma guerra, mas uma invasão diante da superioridade de armas e de soldados que tem a Rússia, né? O Vladimir Putin, ele analisou muito bem, fez todas as estratégias, ninguém decide invadir um país de uma hora para outra sem, evidentemente, organizar víveres, treinamento, armamento, né? Então, houve toda uma estratégia pelo Kremlin armada exatamente para a invasão. É isso que o Augusto falou, é muito pertinente. Há vários analistas internacionais dizendo que o Putin quer realmente restabelecer aquela carcomida, velha, decaída União Soviética, que na verdade não existia, que caiu porque nada que pesa mais do que o ar se sustenta. Então, isso que aconteceu. A União Soviética, ela não pode ser restabelecida simplesmente porque não há uma unidade, não é um país, não dá para funcionar nem mesmo como uma federação. Há notícias de que a Rússia está avançando mesmo, já tomou Chernobyl, o que é um assunto muito problemático para a Europa, né? Chernobyl, no primeiro acidente, ameaçou 1/4 do mundo, né? E atingiu, inclusive, a Rússia. Então, daí o perigo. Numa guerra, os locais estratégicos são exatamente esses, fornecedores de água, de energia, e são os pontos tomados por quem pretende dominar territorialmente um país. O cerco que está sendo feito pelos países contra a Rússia é muito importante. A fraqueza do Joe Biden é olhos vistos, né? A gente vê que a impressão que ele tem é que está acontecendo uma votação no Congresso Nacional e que ele está acompanhando. Não é uma situação perigosa, né? A Rússia está armando um clima exatamente para se aliar à China, e a China é a grande potência do mundo depois ou empatando com os Estados Unidos. Daí a seriedade da coisa. E se aproxima do Brasil. Nicolás Maduro, o vizinho ditador aqui, já declarou apoio integral e total à Rússia. Ou seja, ele aceita transformar a Venezuela aqui numa base militar da Rússia e mudar completamente aqui a configuração do continente. Venezuela também é muito armada. Eu me lembro de lá atrás o Sarney orientando, alertando, olha, a Venezuela, isso lá atrás, quando tinha dinheiro, né, está se armando, provocou um desequilíbrio aqui no continente sul-americano, e isso é muito perigoso, porque quando um país se arma de forma desequilibrada, ele provoca duas opções. Ou os outros países fazem uma corrida armamentista, ou então ficam em condição tão inferior que ficam perigosamente dependendo da boa vontade do outro país. Então, esta decisão da Venezuela é importante não
pela Venezuela em si, mas sim entre essa união com a Rússia e com a China. Portanto, é uma guerra num momento diferente, quando ninguém mais acreditava nessa possibilidade, e tem componentes novíssimos. Entre esses componentes está um presidente dos Estados Unidos, logo de cara, ele descartou a possibilidade de lutar contra a Rússia. Essa declaração não poderia ser dada pelo presidente norte-americano. E a grande novidade aí é saber exatamente qual será o reflexo desse cerco econômico, né, dos embargos. Eu acredito que embargos, atualmente, eles aniquilam um país, porque ninguém produz qualquer coisa, qualquer equipamento sem, evidentemente, fazer uma união entre vários países e importar peças de vários setores. Então, é a novidade aí desse embargo econômico, né? E, realmente, nós estamos com carência de líderes no mundo inteiro. Eu achava que esta era uma característica do Brasil, que não tem líderes políticos importantes. Tem o presidente Jair Bolsonaro, que é o único que descarta e que todo mundo fica assustado com a postura dele, mas é o que nós temos e que é bom para o país, pelo menos para ser respeitado. E agora sim, com a gente, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Nós estivemos vendo o mundo supostamente democrático brincando de autoritarismo durante os últimos 2 anos, né? Autoritarismo meio dissimulado, mal dissimulado. E o que acontece com o autoritário raiz? O que acontece com o ditador? Ele olha, vê a ausência de democratas na sua frente e avança. É mais ou menos isso que está acontecendo no mundo e o Joe Biden, é claro que ele vai falar fino com a China, porque ele era o candidato dos sonhos da China, como todos sabem. Então é isso. Os maiores aliados hoje dos ditadores são os falsos democratas.